Meus irmãos, boa noite. Domingo, mais uma vez, ainda sem os nossos cultos presenciais. Daqui a pouco falarei um pouco sobre isto. Vamos começar, meus irmãos, o nosso encontro com uma palavra de oração. Deus eterno, recebe nossa gratidão mais uma vez. Tua palavra nos diz de que esse foi o dia que o Senhor nos fez, para que nele nós nos alegrássemos e exultássemos. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, nosso Deus, por esse privilégio de podermos estar aqui gravando esta meditação que vai ser postada e vai ficar acessível, ó Deus, a um número incontável de pessoas. A nossa oração é que estas meditações, não apenas as minhas, mas aquelas que estão sendo produzidas pelos teus servos, pastores, líderes religiosos, possam alcançar e transformar o coração de muita gente. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade e rogamos-te a tua companhia e a direção do Senhor para esse momento precioso, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar em sequência 2 hinos do nosso cantor cristão, aliás, apenas um hino, o hino número 16 do nosso cantor cristão. Falei pela manhã, meus irmãos, e quero repetir à noite para que os irmãos orem pela irmã Helena. Ela, na quinta-feira passada, ela precisou retornar ao hospital. Então, orem pela irmã Helena, orem pelo irmão João Batista, orem pela irmã Marília, que continua se recuperando da sua cirurgia. E, meus irmãos, estejam atentos, porque esta semana, se Deus permitir, se as coisas continuarem como estão nesse momento em nossa cidade, no próximo domingo nós voltaremos a ter os nossos cultos presenciais. É verdade, serão 3 cultos ao longo do domingo, cada culto para uma faixa de idade, para um grupo determinado. Eu espero que os irmãos sejam compreensivos e procurem cooperar com a liderança da igreja nesse momento e não fiquem preocupados, ansiosos. Aguardem, os irmãos vão receber ou por telefone ou por visita de alguém, ou recado de alguém. O irmão vai receber todas as informações para que o irmão possa estar presente e participar dos nossos cultos. Também, eu me lembro, irmãos, de que hoje pela manhã eu pedi orações em favor do pastor Manuel Messias de Alencar Rangel, nosso colega de seminário. Nos formamos juntos
Em março, eu tive que sair correndo da casa dele por conta das recomendações das autoridades. Eu estava lá na cidade de Araguaína. Ele é pastor da 4ª Igreja Batista daquela cidade, um irmão muito querido. Ele contraiu esse vírus e ele nos pediu orações. Orem, meus irmãos, por esse colega tão querido. Vamos, meus irmãos, cantar louvores ao nosso Deus, sendo dirigidos, orientados pelo nosso ministério do louvor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar.
bem, queridos, quero dar continuidade ao tema que estou tratando com a igreja já há algumas semanas, encontros e diálogos. E hoje nós vamos abordar o 7º encontro e diálogo de Jesus com pessoas. E esse diálogo, meus irmãos, é um diálogo um pouco longo, o texto, por isso eu o subdividi em partes, e hoje vamos apenas abordar a primeira parte desse encontro e diálogo de Jesus com Nicodemos. E eu vou ler para os irmãos apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Diz assim o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, a vida e o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi uma vida marcada por encontros, por diálogos, por conversas, com várias pessoas e de várias posições sociais, diga-se de passagem. Alguns desses encontros e diálogos foram curtos, como por exemplo o que eu abordei na parte da manhã, outros um pouco mais extensos. No entanto, queridos, tanto uns como outros, todos eles contêm mensagens, ensinos relevantes para cada um de nós hoje. Eu aceito literalmente o que o apóstolo Paulo nos escreveu em Romanos capítulo 15, versículo 4, quando ele disse: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse encontro, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, de Nicodemos com Jesus, nós vamos, portanto, estudá-lo por partes, tamanha riqueza espiritual, irmãos, que nós encontramos aqui. Vamos conhecer o primeiro personagem, o interlocutor de Jesus, Nicodemos. Nicodemos, ele pertencia à seita dos fariseus, grupo religioso este que, ao lado dos saduceus, formavam as duas mais importantes seitas ou grupos religiosos do tempo de Jesus. Os fariseus, eles também eram chamados de os separados. Eles surgiram como um partido distinto por volta do ano 140 a.C., isso logo depois que ocorreu aquela famosa revolta liderada por Judas Macabeus. Os membros do partido dos fariseus, eles pertenciam de modo geral à classe considerada economicamente mais baixa. Eles não faziam parte da aristocracia, como os saduceus, que era o partido dos sacerdotes, rico e proeminentes da política. E a política daquela época, nós bem sabemos, era subordinada aos romanos. Os romanos dominavam o mundo conhecido. João apresenta Nicodemos, meus irmãos, como sendo um dos principais dos judeus. Ou seja, Nicodemos era fariseu, já dissemos isso, e ele era membro do Sinédrio, ou seja, ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele estaria lá em Brasília, no STF, nos dias de hoje, não é? Mal comparando, evidentemente. Também nós temos conhecimento, meus irmãos, com base no texto de João 19:39, que Nicodemos, contrariando um pouco o que acontecia com seus demais pares, ele era um homem rico,
Nós temos informações e daqui a pouco nós vamos citar essas informações. E aí, irmãos, essas informações a respeito de Nicodemos, elas nos trazem uma lição, uma aplicação. Quer seja você rico, quer seja você pobre, quer seja você uma pessoa erudita, quer seja você uma pessoa iletrada, homem ou mulher, adulto ou criança, seja você famoso ou uma pessoa desconhecida, qualquer pessoa pode se aproximar de Jesus e ser abençoado, porque somente Jesus pode suprir as nossas necessidades espirituais. Guarde isso no seu coração. E aí diz o texto, irmãos, que Nicodemos foi procurar Jesus e foi procurar Jesus de noite. Há pelo menos duas razões, assim pensam alguns eruditos, intérpretes, comentaristas da palavra de Deus. Há pelo menos duas razões para que essa busca por Jesus, esse diálogo tivesse ocorrido de noite e não tivesse ocorrido de dia. Primeiro, irmãos, por uma questão de precaução. Nicodemos era uma figura pública. Ele pertencia ao principal, ao Supremo Tribunal dos Judeus. Bem pode ser que com toda sinceridade ele não tenha desejado se comprometer, nem comprometer os seus pares de tribunal, se aproximando de Jesus para um diálogo extenso como esse, à luz do dia. Eu não tenho dificuldade de compreender e aceitar isso, irmãos. Não nesse momento. A segunda razão talvez tenha sido porque para que o encontro ocorresse de noite, pela afirmação dos próprios mestres, dos próprios professores, dos próprios rabinos daquela época, que diziam ser melhor estudar a lei à noite do que de dia, não é? Porque à noite você já estaria desobrigado das suas preocupações, das suas ocupações, das suas tarefas, então você poderia sentar e ler e meditar na palavra de Deus, não é? E você imagina também a dificuldade de pegar Jesus de maneira que você pudesse ter a atenção de Jesus, sempre cercado por pessoas, sempre rodeado por pessoas, sempre requisitado por pessoas. Eu me lembro que um tempo atrás eu tentei me aproximar de um colega pastor, que está na mídia, um colega muito bom, muito afável, muito amável, mas tinha tanta gente na frente que eu disse, rapaz, vou desistir. Quem sabe um dia Deus permita que eu me consiga conversar com aquele colega e tirar algumas dúvidas do meu coração. Ainda estou aguardando esse tempo. Irmãos, o fato de Nicodemos ter procurado Jesus de noite, isso tem algumas lições também para nós. Primeiro, qualquer que tenha sido o motivo de Nicodemos, não devemos condená-lo, nem considerá-lo como uma pessoa medrosa ou como se fosse uma pessoa tímida. Para mim, o importante aqui é que, apesar da sua oposição, ele se aproximou de Jesus. Melhor é aproximar-se de Jesus de noite do que não fazê-lo nunca. Guarde isso. Segundo, irmãos, nós devemos olhar até com admiração. Ele era uma figura pública. Jesus já estava começando a não desfrutar da simpatia das autoridades religiosas. Então devemos olhar com admiração daquele que superou possíveis prejuízos que talvez até pudesse ter no exercício da sua função, ou até mesmo todos os conceitos que ele possuía sobre a vida para se aproximar de Jesus. Ele rompeu barreiras. Isso, meus irmãos, é algo digno de elogio. Há muita gente se julga rica, se julga culta, se julga famosa, se julga como que não precisasse de Jesus, que não precisasse de Deus e não carecesse da salvação. Eu tenho todo o dinheiro, eu tenho todo o poder, eu tenho isso e aquilo.
Meu amigo, eu quero pensar e lembrar aqui, queridos, de que a história de Nicodemos fez com que um dos nossos autores sagrados produzisse um dos mais bonitos hinos que vai ser cantado no final desse culto, o hino 201, que tem o título de O Novo Nascimento. E aí, meus irmãos, nós então vamos perceber que aquele encontro de Nicodemos com Jesus à noite foi, na verdade, o que nós poderíamos chamar de o dia do pequeno começo. O dia do pequeno começo. Esta passagem bíblica, esses 2 versículos que li, e os 6 outros versículos que estão na frente, vai nos mostrar, irmãos, como a vida espiritual em uma pessoa pode ser frágil, pode ser insignificante no seu começo, para depois tornar-se uma pessoa madura e comprometida na fé. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele é, meus irmãos, o que nós podemos considerá-lo um neófito na fé, um iniciante na fé. Mas ainda que Nicodemos tenha ido ao encontro de Jesus de noite, pelas razões já apresentadas, nós podemos observar que aquele encontro, aquela conversa que ele vai ter com Jesus, aquela conversa, meus irmãos, que nós vamos abordar nos próximos estudos, ela produziu efeitos surpreendentemente maravilhosos na sua vida. E eu posso citar aqui 2 episódios. Por exemplo, Mateus nos diz que num determinado momento, quando as pessoas mandaram prender Jesus, Nicodemos, que fazia parte do tribunal, tomou posição a favor de Jesus, e mais, não fez mais isso à noite, fez isso à luz do dia. E aí, quando Nicodemos percebeu o que estava acontecendo, ele disse: escuta, porventura a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que é que ele fez? Então, observe, irmãos, que já não é o mesmo Nicodemos do encontro do capítulo 3, já é alguém que olha para Jesus com outros olhos, com um outro olhar. E Nicodemos não parou nisso, porque no capítulo 19 desse mesmo Evangelho de João, quando Jesus morre, ele se junta a José de Arimateia, que era outro membro do mesmo tribunal, do Sinédrio. Ele se junta a José de Arimateia para enterrarem Jesus, e vejam, Nicodemos foi levando cerca de mais ou menos 32 quilos de especiarias para ungirem o corpo de Jesus, sepultando-o em um sepulcro novo ainda não usado. Meus irmãos, Nicodemos já era outro homem e vai fazer algo que nem os discípulos ousaram fazer, não é? Peitar as autoridades e dar a Jesus um funeral, um sepulcro. Meus irmãos, vamos fazer uma aplicação aqui. É assim a nossa fé. Ela pode começar pequena, tímida, escondida, mas ela cresce à medida que nós vamos vivendo com Jesus, aprendendo com Jesus, servindo a Jesus. Ela vai crescer, ela vai nos dar coragem, ela vai nos agigantar, ela vai nos levar para uma vida de cada vez maior compromisso com Jesus e com o seu bendito reino. O que começa pequeno, o dia dos pequenos começos, pode terminar, meus irmãos, de uma forma extraordinariamente grande para a glória de Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, do versículo 18 de Provérbios, capítulo 4, que faz
faz uma descrição assim da vida do crente. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu gosto de acordar cedo. Não consigo fazer isso todos os dias, mas normalmente eu acordo cedo. Acordo quando ainda está escuro e é gostoso você olhar para o lado do nascente, para o lado do mar e ver que se confirma, meus irmãos, isso que a Bíblia diz, a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É assim a nossa fé, que começa pequena, como começou a fé de Nicodemos. Quero terminar, irmãos, esta introdução ao estudo desse diálogo, dizendo o seguinte: primeiro, se você já experimentou um encontro com Jesus, se você já fez a sua decisão ao lado de Cristo, procure a cada dia se aproximar mais e mais dele, pela leitura da palavra de Deus, pelo estudo da sua palavra, pela meditação, pela oração. Ou seja, não se contente em permanecer apenas naquela experiência inicial de conversão, mas prossiga. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva será a sua vinda, e Ele a nós virá. Então, procure se aproximar cada vez mais da palavra, da oração, do serviço, para que você possa perceber, experimentar o crescimento da sua fé. Eu já devo ter mencionado isso, testemunho de uma professora que tive, já uma senhora de certa idade, e cada vez que nós nos encontrávamos, ela foi monitora do curso, de um curso que eu fiz, e ela sempre me dizia: Pastor Cláudio, eu quero conhecer o Deus transcendente. Ou seja, eu não quero me acostumar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço. Eu quero mais. Gosto da letra do hino 169, que diz: mais de Cristo quero ver, mais de Cristo quero ter, mais do seu amor obter, mais e mais, cada vez mais. Então, se você já teve uma experiência com Jesus, faça crescer a sua fé, a sua experiência. Em segundo lugar, mas pode ser que você não tenha feito ainda um encontro com Jesus. Isso significa para mim que você está numa situação parecida com a situação de Nicodemos nesse momento. Um religioso sem fé, um religioso sem salvação. Então, se você é um religioso, mas não tem fé e não tem salvação, procure ter um encontro com Jesus. Ou seja, siga o exemplo de Nicodemos. Saia da sua casa, vai procurar uma igreja, vai procurar um pastor, vai procurar um crente, vai procurar alguém que tenha tido uma experiência de fé com Jesus e que possa compartilhar desta fé com você, de maneira que no seu coração também, o seu coração também seja despertado para a fé no Senhor Jesus. E oxalá, tomara que essas meditações nossas sejam instrumentos da graça de Deus para contribuir que você alcance essa experiência. Meu prezado, que Deus abençoe rica e poderosamente o seu coração. E meus irmãos, quero mais uma vez recordar: fique em sua casa, aguarde as comunicações que vão chegar a você em breve a respeito dos cultos que deverão ocorrer presenciais
na próxima semana. Aí sim, então vamos agora louvar o nosso Deus com o hino que foi inspirado na história de Nicodemos, o hino 201 do cantor cristão. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai o Senhor, que sempre vos chama com muito terno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entradas e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Muito obrigado pela atenção sua, Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar orando por nossas autoridades e aguardando, meus irmãos, o momento. Deus tem o tempo certo para cada coisa. E nós não podemos apressar nem retardar o tempo de Deus. Temos que procurar nos ajustar às coisas que Deus nos ordena. Oremos. Ó Deus eterno, recebe nossa gratidão pela Tua palavra que foi lida, meditada nesta noite, esse texto, apenas o seu início, apenas o seu começo. Na próxima semana, se Deus permitir,
nós estaremos abordando o questionamento de Nicodemos e depois a resposta de Jesus, as explicações de Jesus, esse diálogo tão interessante, tão rico de experiências para nós. Ó Deus, abençoa Peniel, a tua igreja, abençoa todas as nossas igrejas, sejam elas batistas, presbiterianas, metodistas, não importa, ó Deus, onde o nome de Jesus esteja sendo anunciado. Ó Deus, abençoa nossos colegas de ministério pastoral. Hoje, domingo, eu estarei orando de manhã cedo por todos os meus colegas de ministério. Tenho adquirido esse hábito já por muito tempo. Domingo é o dia que eu oro pelos meus colegas. Eu entendo a fadiga deles, o sofrimento, a angústia e a alegria deles, porque também sou pastor. Abençoa, ó Deus, pastor Manuel Messias. Tem misericórdia, Deus, da irmã Helena. Eu oro pela tua serva, oro por sua família, oro pela igreja, ó Deus, e por toda essa nossa ansiedade, essa nossa expectativa de podermos voltar a nos ver de perto, pelo menos, que o Senhor Deus possa suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.